Olá, gente, tudo bem? Nós vamos fazer aqui uma live. Eu estou com o Manuel. Manuel é corretor já há mais de 10 anos, né, Manuel? Mais de 10 anos, já vai fazer 12, né? Já fez 12, desde 2009, trabalhando na época, começando em lançamentos e hoje como prontos aí, então uma experiência nas duas pontas. Você está na Remax, trabalhou também muitos anos na roça. Comecei, né, na Ross, foi a minha primeira empresa, a primeira experiência, onde a gente se conheceu. E ali foi o pontapé inicial para as novas jornadas aí de Iven, local do Grupo Lopes e Max. Né? Então, um mercado de grandes oportunidades. Legal. Manuel, me diz uma coisa. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Eduardo. Fundei a Card Negócio depois de muito tempo trabalhando como corretor, como o Manuel. E o objetivo da nossa conversa é uma série de conversas que eu pretendo colocar ao vivo, Sim. né? A respeito do trabalho do corretor, não só do corretor, né? Porque a tecnologia invadiu todos os segmentos do mercado. Com a pandemia também veio o trabalho home-based, o trabalho home office, e o objetivo é esse. E a pergunta que eu gostaria de fazer para o Manuel. O Manuel hoje trabalha na base de uma rede internacional, que é a Remax, né? Sim. E lá os corretores normalmente trabalham com apartamentos, casas, imóveis de terceiros, né? Sim. Novos e usados, né? Mas não é usado. Como é que está a tecnologia, né? Com toda essa mudança? Como que vocês trabalharam esses quase últimos 2 anos? A tecnologia ela vem se acendendo cada vez mais, né, em todos os mercados, e o mercado imobiliário não é diferente. E com a pandemia ela se acelerou numa velocidade que a gente não esperava, né? Alguns não esperavam, na verdade, porque algumas empresas elas ficaram defasadas neste período. E a pandemia foi o período para acordar e ver que tinha que não tem como migrar, né, totalmente para a tecnologia, mas você tem que investir nisso porque senão vai acabar ficando para trás, porque hoje existe aí várias formas, tour virtual, chamada ao vivo, então você tem uma gama de oportunidades com a tecnologia, mas você também não ficar refém, né, dela. Você ter uma aliada, ao mesmo tempo, nada substitui uma presença, porque o imóvel ele é cheiro, ele é sol, ele é vista, ele é movimento, ele é barulho, tem várias circunstâncias que pode alterar do que você, às vezes, uma tecnologia não é capaz de transmitir aquela realidade como você está presencialmente, né? Claro. Então, ela é uma aliada, tem se tornado, às vezes, um empecilho para o corretor, e tem gente que usa da tecnologia, às vezes, até para comodidade, e acaba não trazendo o cliente para o real, pro físico, né? E nisso ele perde o time. A pessoa, às vezes, falta aquele gatilho de ela chegar lá, encantar, ou também desencantar, né? E a própria pessoa também depois ter uma decepção com o imóvel. Claro. Então é preciso dosar isso, porque o trabalho corretor é um dos que não serão substituídos aí pela tecnologia, pelo menos por enquanto, né? Até que ela chegue ao que a gente está comentando, de transmitir cheiro. E mesmo assim, aqueles mais catedráticos não terá substituição, porque tem, né, essa questão de estar lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de todo um bastidor, né, sendo trabalhado, Sim. que é a comunicação das empresas, né, nas redes sociais, no Google, Sim.
nas plataformas digitais de portais de anúncio, que também é uma outra polêmica, né, que a gente está passando. Estourou uma recente bem forte. Do Zap, do OLX, né? Sim. E a pergunta é o seguinte, esse trabalho que está por trás, tudo bem, eu concordo com você, que isso é o funil, né? O antigo funil que a gente fazia em vendas no trabalho antigo daquele corretor que ficava plantonista, né? Esperando um contato de alguém. Sim. Depois teve os classificados de imóveis que facilitou esse trabalho. Então, era aqueles domingos intensos, né? Esperando a ligação. Sim. Mas a pergunta é o seguinte, aqui nesse funil, o que mudou? Você acha que o corretor, não a imobiliária ela tem recursos, né, para fazer uma boa campanha, mas o corretor ele tem condições de fazer uma boa campanha de tecnologia, e ainda mais os corretores autônomos, para gerar esse contato com o cliente pessoalmente, porque aí sim é o papel do corretor. Mas todo esse trabalho de marketing por trás que a imobiliária faz, como é que você vê isso? Quando o corretor ele está autônomo, a dificuldade é muito grande, né? Porque ele não adianta você só usar a tecnologia, não adianta usar e não saber usar. Então, aumenta dois trabalhos, que é você estudar tecnologia e estudar a corretagem, porque também não adianta você ficar defasado no tempo da corretagem. Tá. Então, além do esforço financeiro para ele bancar tudo isso, tem que ter o esforço de inteligência, ou depois de certos patamares, ele delegar para que alguém faça isso. Mas se ele for, às vezes ele pode se perder nesse percurso, e quando ele vê, ele está apertando botões, bota anúncio, faz Facebook, Instagram, não sei o que, ele vira o da tecnologia e o cliente, quem atende, né? Ou às vezes ele está atendendo um cliente e não viu como é que o Instagram, o Google está tirando o cliente dele, que não era para tirar uma palavra, uma imagem que está distorcida, uma imagem que não traz o cliente. Então, para analisar essas duas questões, é muito puxado para o corretor e às vezes ele peca em uma, ou na outra, ou nas duas, né? Porque o marketing é o primeiro passo para trazer esse cliente, daí para frente ele fechar. Vou te fazer uma pergunta, Manuel. Você é um corretor já de uma longa data, né? Pegou uma fase boa do mercado e hoje a corretagem passa um momento muito difícil, não só pela crise econômica financeira, mas também porque nós temos muito mais corretores no mercado e as empresas aumentaram também. Sim. Né? Nós temos no Brasil, segundo o que eu vi, mais ou menos 380 mil corretores para 50 mil imobiliários. E essa imobiliária não necessariamente é uma imobiliária que tem muitos corretores. Às vezes você tem uma imobiliária por uma questão fiscal, por uma questão jurídica, e é um corretor só que faz os seus negócios, mas acha interessante ter uma presença de uma pessoa jurídica. Nada impede nenhum tipo de problema com isso. Sim. Agora, hoje o mercado, por exemplo, através das redes sociais, porque todas as imobiliárias e construtoras hoje, elas, é claro, né, na área de lançamento, tem a visita no seu plantão, algumas continuam fazendo suas panfletagens, existem aquelas que manda, né, as correspondências, carta convite, né, para conhecer um plantão, faz eventos, né, nos plantões, no seu showroom, né, trazendo o cliente. Mas o corretor, quantos leads, né, na tecnologia se chama lead, mas quantos clientes por semana um corretor tem? Assim, falando de lançamentos, por exemplo, se o corretor não faz além do que a house, do que a imobiliária grande vai proporcionar, se o cara vai esperar de plantão, talvez nenhum, né? Nenhum.
Nenhum. Você foi esperar lá o sorteio, o númerozinho, e você... Sim. Então, é isso. Agora, de terceiros, né, de prontos, quantos clientes numa semana? Vamos analisar por semana, não vamos falar por mês, mas Sim. por semana, quantos clientes uma imobiliária, uma corretora, uma consultora te gera? Falando pessoalmente, uma média de 4, 5. 4, Pessoal, 5, isso dá um pouco menos de um por dia. um pouco menos de um por dia. Tá. E isso vai mudar, né, de acordo com cada um, as mídias que ele investe, imóvel que ele tem, quantos imóveis ele tem, né, e todo esse trabalho que a gente acabou de falar de mídia. E como é que está sendo esse trabalho? Está dependendo só de um portal para divulgar? Você tem força na sua rede de site, no seu Instagram, no seu Facebook, você tem patrocínio próprio. Mas aí a gente já está entrando naquela história de falar, mas peraí, o corretor não consegue dar conta, né? Sim, Porque a minha pergunta, ela vai com uma finalidade muito interessante, que é o seguinte, nós estamos falando de 5, vamos arredondar, sim. 5 por semana vezes 4 por mês. Uhum. São 20. Clientes. São prospecções através do marketing digital. Sim. Então, isso daqui a empresa está te oferecendo. Sim. Né? A remuneração do corretor está baseada em cima disso. Sim. 100%. Você não tem ajuda de custo, você não tem refeição, não tem gasolina, não tem transporte. Tem ajuda de morte. Nada. E ainda você tem que pagar o preço. Não é? Não é? Agora, a pergunta é o seguinte. Faça uma conta comigo, Manuel. Faça uma conta comigo. Eu fiz agora, recentemente, uma continha básica, tá? Uhum. Eu sou autônomo e eu tenho a minha própria corretora. Sim. Né? E quando eu comecei essa empresa, a pensar nessa empresa, eu pensava o seguinte, um corretor, vamos imaginar que ele tenha carro, mas tem a possibilidade também dele trabalhar de ônibus, ele vai ter mais dificuldade. Ou de casa, né? Entra mais uma questão. Isso. Mas nós vamos colocar aí mais ou menos R$ 150 de gasolina, R$ 7 o litro. 6 e pouco, né? Aí, isso aqui por semana. Sim. Aí você põe mais ou menos 5 dias de trabalho. Tem gente que trabalha 7, né, por semana. Mas vamos colocar 5 dias por semana. Se você colocar por baixo, é uns R$ 30 um almoço. 25. Estou falando do almoço, né? É o mínimo, né? Então você coloca Para não ser chique. R$ 105 por semana, né? R$ 150 de refeição. Aí você coloca o cafezinho. Todo mundo toma seu cafezinho, todo mundo come seu pãozinho de manhã, sai corrido, né, para chegar no plantão. Vamos colocar mais uns R$ 10, vamos colocar mais uns R$ 50. Estou falando de 50 dias, de 5 dias. Nós estamos falando por semana de 350. Se você multiplicar por uma conta básica, tá? Uhum. Isso daqui dá para ficar bem mais caro. Mas nós estamos falando de 350 vezes 4, nós estamos falando de R$ 1.400. No mínimo. Para você investir, porque quem está investindo é você para trabalhar. E a minha conta aqui, se eu for chutar mais longe, eu fiz uma conta que dá R$ 2.100, porque tem muitas coisas que eu não estou colocando aqui. Eu fiz essa conta há 5 anos atrás e eu cheguei numa economia, Manuel. Numa economia, quando eu digo economia, é deixar de gastar. Trabalhando no sistema home-based. E aí, através desse valor de R$ 1.400, que você trabalha na sua casa, na sala da sua casa, ou no teu escritório, eu economizei em 5 anos, são 60 meses, R$ 114 mil.
Porque o brasileiro ele costuma ser imediatista, né? Ele nunca coloca, a maioria em si até, não coloca na ponta do lápis aquilo que ele pode gastar, pode economizar, não coloca na ponta do lápis para ver o que eu posso cortar. Não necessariamente investimento maior traz retorno maior. Você tem que saber onde está colocando, como está colocando. É claro que o momento de hoje é um momento diferente. Alguns pela obrigação parou para fazer isso. Quando ele viu, alguns se tocaram disso, né? Que estavam movimentando desnecessariamente. Isso, porque a minha pergunta é o seguinte: se você tem 20 clientes em prontos, porque a conta que eu tenho mais ou menos de lançamento residencial, às vezes, tá? É de 2 clientes por semana. E eu ia chegar nessa, falando daquela época que a gente isso, estava... na época que nós trabalhávamos no mercado diferente, aquecido, nós tínhamos, eu, por exemplo, trabalhava no online, você em plantão. Sim. Mas no trabalho online era 4 clientes por plantão. Não significa que você fazia um plantão. Então, nós estamos falando de 4 clientes em 6 horas. Você podia dobrar para 12 horas de trabalho e você ter 8 clientes. Então, em um mês, eu lembro que tinha corretores que trabalhavam mais e tinham 80 clientes no mês. Se a conta, segundo muitos estudiosos de vendas, ainda mais no sistema online, falam que de cada 50 contatos online, tá? Não é presencial, você faz uma venda, então, com 80 clientes, você tinha uma venda por mês. Sim, eu estaria já próximo de mais uma. Se você tem uma venda por mês, esses R$ 1.400, tudo bem, faz parte do custo. Está cobrindo. E aí eu te pergunto, Manuel, vale a pena, né, você gastar R$ 1.400, R$ 1.500, ter quatro clientes por semana, 5 clientes, ter 2 na semana no caso de lançamento, e isso online, porque se for para plantão, eu acho que é 2 clientes por mês. Né? O plantão é 2 por mês. E o plantão você tem, né, se falar a diferença entre plantão e terceiros, plantão você trabalha e não tem a garantia de que tem um cliente, porque eu sou seu corretor, você é meu cliente. O plantão é na Barra Funda. O Silvio, amanhã tem uma visita na Barra Funda, estamos agendados, estamos. Chegando lá, por acaso, você esqueceu o meu nome, eu não tenho mais meu cliente. Exatamente. Você não tem o respeito de uma carteira. Não tem o respeito de uma carteira. Chegou lá, foi para a roleta, sorte de quem pegou. Então, não necessariamente trabalho gera resultado no plantão. Já no terceiros, não. Se você tem uma imobiliária ética, trabalho certeza de resultado. Porque existe uma codificação de cada imóvel seu. Você trabalhou o seu imóvel, você tem o seu retorno garantido, né? Que o cliente não tem saída para ele esquecer seu nome. É aquele imóvel. Que está direcionado. Então, é uma vantagem do terceiro frente ao lançamento. Eu queria te fazer uma pergunta, Manuel, considerando tudo isso, tá? Considerando tudo isso, eu não quero entrar no mérito da minha empresa, o objetivo não é esse, mas eu gostaria de levantar uma bola aí para a gente poder jogar um futebol bom, mas no seguinte ponto. Por que o corretor não faz as suas próprias publicidades, né? E fica tão refém das imobiliárias e das corretoras? Se, por exemplo, ele trabalhando na casa dele, ele pode reduzir esse investimento que ele faz todo mês de R$ 1.400, e aí ele vai gastar em torno de 500, né? Se não tiver uma rede para pagar pela administração. Mas ele mesmo gasta R$ 500, um pouco mais, R$ 800. E ele tem duas vantagens. Ele tem a vantagem de ter os mesmos clientes e poder trabalhar esses clientes. E além disso, Manuel, a comissão é maior.
Concorda? Sim. Uma corretora paga 40%, né? No pronto. E no lançamento paga 0,85 de base, podendo chegar a 1,3. Depois eles colocam prêmios, né? Sim. Mas é 1,3. Se você trabalhar com a sua própria corretora dentro da sua casa ou no seu escritório, pelo que eu entendo, o mercado paga 2% em lançamento, que já é o dobro. Uhum. E aqui na parte de terceiro, se você não tiver uma rede, você pode ganhar 6%. Então, poxa, praticamente você ganha por venda quase 3. O resultado de 3. Por que ainda a gente trabalha dessa forma? Existe a insegurança, É medo. o medo, tem muito medo, né? Como é que eu vou sair? Eu não vou ter a quem recorrer. Existe, às vezes, aquele corretor que ele consegue atender o cliente, mas não consegue fechar. Então, ele precisa da imobiliária, de alguém que vá fechar esse negócio para ele. Ele tem Ele dificuldade tem no fechamento. dificuldade do fechamento, dificuldade de documentação, Tem receio da documentação. receio da documentação, insegurança de que, e agora? Né? O que o cliente vai falar? Que é você que puxa a documentação, que é você que faz o contrato, que é você que, né, cuida de tudo. Como é que fica? Então, alguns por insegurança, outros por falta de conhecimento, a parte que a gente estava falando, de como trazer cliente. Porque além do marketing que a gente estava comentando, tem também o relacionamento. Né? Como é que ele se relaciona com portaria, como é que ele se relaciona com... Que são os segredos da profissão? São os segredos da profissão, né? Onde mora as galinhas de ouro. Então, uma indicação, né? É uma coisa que tem maior valor e não tem como precificar. Então vamos lá. É uma indicação. Vamos lá. Você colocou a receita de bolo. Se você trabalha, por exemplo, numa rede, eu pretendo ter uma rede, né? Se você tem o jurídico, se você tem o marketing, né? Se você tem um supervisor, se você tem o jurídico, marketing, supervisor, que mais? Que mais? É isso, né? É o relacionamento, vai. Né? Relacionamento. Uhum. Relacionamento. Tá. Se você tem tudo isso, Manuel, e isso te custa 20% do total da tua comissão, é caro. Não, porque você, é o que eu estava comentando, né? Ou você não tem que fazer tudo e automaticamente esse valor, esse custo Vamos imaginar que uma rede faça isso para você. Sim. Né? Uma rede faz isso para você. Você ganha 6%, e eu sei que esses 20% é a taxa de um diretor e um gerente. Não é isso? Sim. Né? Você vai trabalhar com um diretor e um gerente para te ajudar no processo, e você tira uma série de outras coisas que esse diretor e gerente vão te entregar. Então, de 6%, você vai ganhar 4,8% do negócio. Isso no caso de pronto. Sim. Porque se for no caso de um imóvel pronto, de uma construtora, eles vão te pagar 3,5% ou até 5%, né? Depende do imóvel. Então, nós estamos falando aqui que você vai pagar 20%, você vai pagar 0,7%, que não dá nenhuma taxa de um gerente que ganha 0,8%, e você vai ficar com 2,8%, que é quase 3 vezes mais do que o mercado paga. É ruim trabalhar numa rede. A rede, você hoje é uma das necessidades, né? Porque a bondade do corretor trabalhar só isso, 6%, né? Porque ele vai ganhar só, e a ruindade diz que ele vai ter que dividir, porque às vezes ele tem um cliente e não tem um imóvel.
Teu imóvel não tem o cliente. Mas a rede, você a trabalhando numa rede, você vai ter um imóvel que o mercado está oferecendo através dos corretores, você tem os clientes e a rede vai começar a trabalhar. Sim, e essa E olhando pelo lado do custo, você trabalhando com mais liberdade, você trabalhando pela sua manhã, a hora que você terminar o seu bom café, a sua caminhada na rua e começar a trabalhar sem plantão, sem horário, o lead caindo no teu e-mail. Sim. Não seria bom? Seria perfeito, né? Porque é um dos meios, não só o medo, né? Que eu comentei, do corretor não sair da imobiliária tradicional, que ele acaba não saindo da questão do medo de toda essa falta de apoio, né? Que ele não tem se ele for ficar só. E outra é falta de imóvel, né? Mas aí se ele tem uma rede, ele automaticamente supre todos os meios, que é o diretor, o gerente, o marketing jurídico e mais os imóveis, né? Que são... Manuel, vamos dar 30 minutinhos. É um bate-papo, é um bate-bola. Eu vou querer falar com você novamente. Eu acho que foi bastante esclarecedor para o corretor, porque realmente é isso. O corretor tem medo, principalmente o novato. Porque assusta, né? Você trabalhar com contrato, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, você está trabalhando, né, com a COAF, você tem, né, o sindicato também, é complicado. Uma profissão que as pessoas não valorizam, o corretor, mas é extremamente séria, né? Na minha tese de direito foi a responsabilidade civil e criminal do corretor de imóveis. Foi a responsabilidade civil como título, mas dentro da civil tem a criminal, né? De lesar. De lesar o cliente, lesar o colega. E parece que o mercado ainda não entendeu isso. Né? Porque a profissão de corretagem, o senhor é bacharel, né, doutor? A questão é aquilo. Tem duas coisas. A primeira coisa é que o vendedor não é corretor, e o corretor não é vendedor, porque a função do corretor não é vender. A função é intermediar. Então não tem que ter malho, né? Concorda? Em tese, não tem que ter malho. Você tem que intermediar. Real, você está apresentando as duas partes. O equilíbrio não tem das partes. Exatamente. Você tem que olhar tanto o lado do proprietário quanto o lado do comprador. Sim. E você vai receber um honorário. É definido como honorário, não é definido como comissão. É honorário, é pelo seu serviço. Não é uma comissão, é um honorário. E aí eu vou numa outra questão também que me gera muita dúvida, até surgindo o assunto aí, para não tomar no nosso tempo, nós temos 2 minutinhos. Em relação às taxas, né, de corretagem, porque o Zap apareceu com uma divulgação querendo, né, colocar todos os proprietários direto para anunciar e tirar a comissão do corretor, o honorário do corretor, como uma forma de desconto. A pergunta é, não vou entrar no mérito jurídico disso, que deve estar sendo discutido pelo CRES, mas nós, corretores, quando entramos em contato com o comprador ou com o vendedor e definimos a nossa taxa de comissão, é permitido negociar abaixo da nossa taxa de 6 a 8% urbano? Sim, hoje o Cresce, ele tinha, né, a tabela Cresce, mas hoje já flexibilizou que essa tabela possa ser abaixo dos 6%. Então, tem. Mas você publicamente pode negociar abaixo? Sim. Você pode divulgar que está abaixo do mercado? Divulgar não. Negociar. Divulgar não, mas negociar. A negociação entre as partes. E essa negociação, ela não tem um número exato. Ela não tem um número exato, porque já existiu, né? A própria tabela. Era fixo, pelo menos que eu me lembre, até pouco tempo atrás. Parece que eu li alguma coisa a respeito disso ontem, através do Justiça, e falou que não, que hoje você pode realmente negociar a sua taxa de comissão. Sim. Mas a pergunta que eu quero te fazer, quando você negocia a taxa, quem fica com a publicidade? Porque a taxa, você tinha publicidade por conta do seu trabalho, da sua imobiliária, do seu corretor. Como é que fica isso, Manuel?
Você negocia a taxa e o cara paga a divulgação? Como é que fica? Então, essa questão de negociar é o que a gente está falando, né? Não é um mérito jurídico de negociar direto, mas nem sempre um valor menor é um valor, né, mais seguro, mais vantajoso, porque é a mesma questão que a gente estava falando. A gente vai lá e compra direto, tá? Mas e daí? Você não equilibrou um documento, você, né, não fez nada, tem um custo você não fez todo o trabalho que deve ser feito, como o exemplo que a gente pegou agora, irmão vendeu para irmão e esse outro irmão estava vendendo e a gente pegou o podre que eles venderam entre si. E aí, se ele estava de má fé ou não, segundo ele, não sabia. Então, entre irmãos, ele estava com um negócio podre na mão. Então, teoricamente, era o 24 mil do Zap, mais baixo lá, porque não tinha o corretor, tá? E aí? Mas eram 400 mil à venda. Então, que 24 mil era mais baixo, subiu para 400 mil mais alto, porque, né? Caiu na nossa mão. Ou seja, hora, não tem a responsabilidade do corretor de, na hora, falar, peraí, alguma coisa está errada. Tem o valor venal, né? Tem o valor venal. Então, os 24 mil que não pagaria de comissão, ele está tendo que pagar 400 mil do imóvel, que não pode ser vendido, que pode ser... Então, a figura do corretor judicial não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão, porque o barato sai caro. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado aí. É um áudio, vídeo ao vivo que vai ser compartilhado e, poxa, é uma satisfação para você. Muito obrigado. Obrigado. Tá? Até breve. Gente, vou fechar por aqui e até a próxima. Até mais. Abraço.